Hoje estou aqui, né, para conversar sobre mais um ponto, né, dentro dessa nossa perspectiva aqui, de tratar de itens específicos que, né, que permeiam o direito privado, né, as relações privadas, e que têm uma influência de forma direta na vida das pessoas, enfim. E o tema de hoje, o item, é culpa, tá? Como se dá a culpa, né, na separação judicial, os efeitos da culpa, as consequências de uma conduta culposa de alguém em determinadas situações. E eu escolhi ali, elenquei a culpa na questão da pensão alimentícia, a culpa na dissolução do casamento, na separação, a culpa na herança, como se dá o reflexo, né, o efeito, enfim. Antes de falar especificamente sobre esses pontos, eu queria dar só uma introdução, né, sobre culpa e dolo, para que vocês tenham diferencie bem tecnicamente, né, o que vem a ser culpa, o que vem a ser dolo, né? Enfim, uma conduta dolosa, como comumente a gente escuta, assiste, né, na TV, fulano agiu dolosamente, etc. O dolo é uma conduta dolosa, ela pressupõe a intenção do agente em alcançar um resultado, um objetivo. Então ele se conduz em determinada situação com a intenção de alcançar aquele resultado. Tá? Vontade, ânimos para alcançar aquele objetivo X. Então aí você diz que o agente, a pessoa, agiu de forma dolosa. Tá? As pessoas às vezes confundem dolosa com maldade. Foi doloso. Não, o dolo é a vontade, é alcançar um resultado. E se esse resultado é uma situação, até um crime, como por exemplo homicídio, um roubo, etc., que fulano diz, ele agiu, o crime doloso, né, um homicídio doloso com vontade de matar. Nem precisaria, porque o próprio dolo pressupõe a vontade, então não precisaria, um repórter, às vezes na TV, diz muito, né, fulano matou dolosamente com vontade de, enfim, e cria até uma redundância. O dolo é a vontade, a intenção é o ânimo de atingir um resultado, atingir um objetivo. Sua conduta quer atingir o resultado, se conduz, atinge o resultado daquela sua conduta, foi uma conduta dolosa. Teve o dolo, o ânimo, a vontade. A culpa, ela sai do campo da intenção, da vontade. A culpa está mais relacionado à falta do dever de cuidado. O agente que se conduz e de forma culposa, ele não tensionou, ele não quis atingir aquilo, o resultado. Tá? Uma situação que era previsível para ele, mas ele não previu, não teve o dever de cuidado na sua conduta e atingiu um resultado que ele não queria, não teve a intenção, mas atingiu por falta do dever de cuidado, e era uma situação previsível. Tá certo? Então, a culpa, e aqui que é o que mais interessa a gente nessa nossa conversa, ela se divide, ela tem, digamos, se classifica em 3 tipos: básico, doutrinário, jurisprudencial, etc. Que é o quê? O dolo, a culpa pela imprudência, ou a culpa pela negligência, né? Ou a culpa pela imperícia. Tá? A imperícia diz respeito mais à falta da técnica em determinadas situações. Você tem que ter a técnica para fazer certas coisas e não tem o conhecimento técnico, ou fez usando o conhecimento técnico e fez de forma errada, sem a perícia, sem o cuidado necessário. Tá? Então ele foi uma conduta culposa por ser imperito. Tá certo? Ele não teve a perícia de realizar aquela situação, de atingir o resultado. Um exemplo claro de culpa pela modalidade de imperícia, erros médicos, tá? Um erro médico de uma cirurgia estética, por exemplo, que ele garante para o seu cliente que irá deixar o resultado da sua cirurgia vai ser assim, uma estética para regular alguma parte do seu rosto que você queira, enfim, ele garante que o resultado será aquele. E o resultado depois da cirurgia não é, às vezes é diferente até demais, as pessoas, enfim. Ou seja, ele não teve, e aí, em tese, em hipótese, ele não teve a perícia. Claro que você não pode de imediato afirmar que uma situação foi um erro, né? Você tem, isso aí tem que ter uma investigação e um processo, etc, etc. Mas, se a concluir no processo, que a pessoa que foi cirurgiada
e teve algum problema, não saiu o resultado que ela esperava, e ela entrar com ação judicial em desfavor do médico, e acusar o quê? Ela agiu de forma o quê? Culposa. Essa culpa é na modalidade da imperícia. Certamente. Em tese. Agora, isso há de ser provado no processo. Estou dando só a tempo de exemplo, viu? Porque pressupõe que ele não usou toda a técnica que tinha, ou se usou de forma errada, não foi perito, não usou a boa técnica que ele pressupõe que tenha. Tá? Então aí, é uma das modalidades da culpa. A conduta dele foi culposa, na modalidade imperícia, não perícia. Né? O I, em latim, inclusive, só uma informação a mais, é uma negativa, imperfeito, imperfect, né? Imperfeito IN, né? Impessoal, ou seja, não pessoal. O IN em latim sempre é uma negativa da outra, não IN impessoal. Enfim, voltando aqui para o nosso ponto. Então, existem outras duas modalidades de culpa, que é exatamente a imprudência e a negligência. A imprudência, ela se configura quando o agente se conduz com excesso na sua ação. Ele foi mais do que precisava para fazer o que ele queria. Então ele foi o que? Imprudente, foi mais do que foi com excesso. Tá certo? A conduta culposa, ou a pessoa, o agente, não quer alcançar aquele resultado que alcançou. Ele só não se resguardou do devido cuidado que tinha que ter para não alcançar. Mas ele, na sua mente, ele não tem a intenção, tá certo? De fazer aquilo para alcançar o resultado. De um resultado previsível, que é previsível para o senso comum. Tá? Então aí, nesse momento, ele agiu o quê? Ele foi culpado, teve culpa, agiu, a conduta dele foi com culpa. Ele foi o quê? Imprudente, com excesso. Ao contrário, você pode ter uma culpa numa conduta na modalidade negligência, ou seja, você age de uma forma menos do que se cabia para aquele caso. Você age de uma forma sem o devido cuidado, a menos. Você foi menos do que precisava para agir. Você foi negligente. Negligenciou, faltou ação mais do que precisava para aquela situação. Então, você teve culpa naquela situação pela sua falta de ação, escassez na sua ação. Ao contrário da imprudência, que é o excesso, a negligência é a falta. Ou seja, nem foi de mais e o outro foi de menos. Então, todas as duas situações se agiu com culpa. Isso aí é o conceito técnico, tá certo? De culpa dentro da esfera civil, da responsabilidade civil, tá certo? O ideal é que você haja, como dizia Aristóteles, né, filósofo grego Aristóteles, que dizia o homem deve agir na mediania, no meio, ele nem pode ser para mais nem para menos. Né? No seu livro Ética Nicômacos, eu recomendo para quem não leu ainda, ele fala dessa situação da virtude, né? Ele fala das virtudes do homem. O homem virtuoso é aquele que se conduz com equilíbrio. Tem até um pensamento romano que se inspirou nisso, acredito eu, dos estoicos, que diz o seguinte: vultus in medium est. Né? Então, a virtude está na mediania. O homem virtuoso é aquele que se conduz com equilíbrio. Esse era o pensamento de Aristóteles no seu ensinamento de ética. Bom, só mais um conhecimento a mais, né, informativo. Então, a culpa e o dolo se configuram aí, de forma básica, viu? Bom, e agora nós vamos conversar, e é essa a intenção aqui dessa conversa, sobre a culpa em algumas situações que permeia ali o direito de família, né? Que é âmbito do direito privado e do direito de família. O primeiro exemplo que eu vou dar é exemplo real, que está na lei, previsto em lei, claro. É uma situação de uma separação judicial, onde um dos consortes, né, um dos cônjuges, se for o caso, consortes, para quem não pegou bem, é o cônjuge, tá? É um dos cônjuges, chama consorte também. Então, um deles, né, se conduz violando a obrigação conjugal. Quais são? Previsto em lei, aquelas deveres de obrigação do casamento. Quais são? Tipo, primeiro deles, dever de fidelidade. Tá? O dever de fidelidade é um. Dever de mútua assistência.
tá? Você, quando se casa, tem a sociedade conjugal, tem esses deveres, tá? Dever de fidelidade, dever de mútua assistência, dever de coabitação, tá? Sustento da família, dever os dois, dever de sustento da prole, né? Dos filhos, educação dos filhos, gasto com a educação dos filhos, tá? Dever de respeito, de lealdade, esses são os deveres dos cônjuges. Se um dos dois viola esse dever, então ele está dando razão para uma separação, se o outro quiser, ou o outro, ou um, os dois, tá certo? Nesse momento de violação ou de infringência de um desses deveres aí, ele aí é considerado pela lei, digamos, culpado, o outro é inocente, tá certo? E aí onde é que eu quero fazer um comentário aqui, que a lei e o Código Civil falam em culpado, ou fulano agiu com culpa. Essa culpa dita aí, nessa perspectiva da separação, etc., ela não está muito, na minha opinião, muito adequada à literalidade da definição de culpa, do ponto de vista da responsabilidade civil. Né? Eu preferia dizer que ele deu causa. Quando deu causa, a separação foi fulano, ciclano. Porque às vezes é uma conduta que ele não é que tenha faltado o dever de cuidado ou não. É uma conduta natural. Às vezes é um relacionamento que as pessoas, com o tempo, as coisas acontecem e, enfim, ele se conduz de uma forma, mas não se enquadra com uma conduta culposa, do ponto de vista dessa definição que eu falei anteriormente. Tá certo? Né? Falta do dever de agir, etc. É mais uma conduta culposa dentro da linha do pensamento comum, geral. Fulano é culpado disso, daquilo outro, de uma forma geral, ou seja, ele deu causa. O que ele quis dizer, o Código Civil, nesse sentido, que diz com culpa, etc., que ele deu causa. Ele ou ela, né? Um dos cônjuges. Ele ou ela, não interessa. Ou os dois deram causa. Dever de fidelidade é para os dois. Vai que os dois violaram esse próprio dever. Os dois foram infiéis. Tá certo? Um exemplo. Pode ser um, pode ser outro, mas pode ser os dois. Acontece, não é? Enfim, uma violação desses deveres é motivo para uma separação. É motivo, não é que vai gerar de imediato uma separação. Se os dois não quiserem, aceitam a violação, perdoam e pronto. Mas se não, é um motivo para a separação de corpos, de corpos. E aí, aonde já tem esses itens que geram, podem dar causa a uma separação judicial. Agora, se um dos cônjuges abandona o lar conjugal, por exemplo, que é uma das obrigações, ele está violando uma regra, né? Bom, ele abandonou o lar, ele ou ela, ele perde o direito de pedir a separação judicial de imediato, tá? Porque ele agiu com culpa, dentro da perspectiva do Código Civil. Ele é culpado, né, no caso. Ele abandonou o lar. Então, só depois de um ano, após o seu saída do convívio comum, é que ele ou ela, viu? Um dos cônjuges que saiu, por motivo que não interessa aqui, ele saiu de casa, abandonou lá no sentido, foi embora, ele não tem legitimidade processual para entrar com uma ação judicial de imediato. Ele tem que aguardar, ou ele ou ela tem que aguardar um ano após essa saída de casa para então entrar com o processo. A outra parte que ficou, no caso seria o inocente, a parte que se chama inocente, etc., digamos assim, é que pode a qualquer momento agir, tá? Ou seja, a culpa, esse que saiu, essa pessoa, o cônjuge que saiu do convívio, da coabitação, ele é considerado culpado nessa história. E uma das consequências é essa, ele não tem legitimidade para postular em juízo uma separação judicial. Só poderá após um ano da sua saída. Ao passo que o outro cônjuge, esse ele pode agir. Tá? A não ser que seja consensual, tá certo? É consensual, pode, tudo, que é um acordo. Quando você fala em separação ou divórcio consensual, é um acordo. Então, é um acordo entre as partes, no seu livre-arbítrio. Aí não tem que juízo, a regra, etc. Não pode violar as regras, né? Não pode fazer um acordo que prejudique os filhos, enfim, mas na questão do patrimônio, na questão do tempo, do prazo recursal do processo, pode renunciar, etc., a partir de um acordo. Por isso que existe
o divórcio consensual, a separação judicial consensual. E aqui eu digo logo, conforme eu falei, né, anteriormente, que o divórcio trazido pela emenda constitucional 66, no meu entendimento, e assim entendo, continuo entendendo, no sentido de que não revogou expressamente a separação judicial. O casal querendo, ou um ou outro querendo, pode se utilizar ainda da separação. Até mesmo, conforme eu disse, por conta que é interesse do Estado, é interesse, né, é um princípio da preservação da família. Tá? Agora, existe a opção do divórcio direto, que é o que fez a emenda constitucional. É outra história, tá certo? Estou falando aqui de separação judicial, tá certo? Agora, se você sai de casa, um exemplo que eu contei aqui, que seria culpado, ele seria considerado culpado para legitimado para uma separação judicial, ele perderia a legitimidade durante um ano. No caso, ele pode pedir o divórcio direto. Olha aí, o divórcio direto. Porque a Constituição, lá no parágrafo 6º, e foi isso, a grande novidade, é essa, que o parágrafo 6º no artigo 226, né, da Constituição, que alterou o enunciado anterior, que falava no tempo de 1 ano, de fato, 2 anos de fato, e 1 ano da separação judicial, transitor em julgado, convertia, retirou esse texto e colocou o divórcio, o casamento se encerra com o divórcio. Portanto, se você, um dos dois, viola essa regra de coabitação e sai de casa, vai embora, por algum motivo, não interessa aqui, ele violou a regra, tudo bem, aí ele pode pedir o divórcio a qualquer momento. A Constituição não veda, o Código Civil manteve mais a questão da separação judicial. Separação judicial, tecnicamente, para ele entrar com a ação de separação judicial, ele tem que aguardar 1 ano dessa saída. Agora, para ele ou ela se interessar em um divórcio, ele entra com ação de divórcio direto na próxima semana, no próximo, não tem problema. O que eu me refiro aqui é a separação judicial, tá? Então, a culpa, como essa saída do lar conjugal é considerada uma conduta culposa, a nível de Código Civil, né, digamos assim, eu prefiro dizer que ele deu causa, digamos, é fato de perder a legitimidade. Um elemento, tá vendo? Outra situação onde a culpa influencia é exatamente na anulação do casamento, ou na anulabilidade de um casamento. Se um dos dois, aquele que teve culpa nessa anulação do casamento, tem os reflexos contra si, tá certo? Por exemplo, um casamento foi anulado por culpa de um dos dois. Esse culpado, o culpado pela anulação, ele tem 2 consequências para ele. É a perda das vantagens à vida do outro cônjuge durante a união, ele perde isso, e tem que cumprir as obrigações do pacto antinupcial. Tá? Ele tem que cumprir mesmo o casamento sendo anulado. O que não aconteceria se o casamento fosse anulado sem a culpa dele, ele não tivesse culpa alguma nessa anulação. Via de regra, o casamento anulado anularia também o pacto antinupcial. Mas se ele deu causa, digamos assim, no meu termo aqui, se ele deu causa a essa anulação, o pacto antinupcial ele tem que cumprir as obrigações que ele assumiu, ele ou ela, viu? Estou falando aqui se for homem ou mulher, ou 2 homens, 2 mulheres, não interessa. Estou falando aqui a parte, o cônjuge, o consorte. Né? São 2, né? Então, um é culpado na história pela anulação, viu? Uma coisa é a dissolução de um casamento, divórcio, outra coisa é a anulação. E aí violou uma regra de formalidade, outra regra de competência, etc. Várias regras que esse casamento não poderia acontecer. Ou aconteceu uma situação que ele é nulo. Enfim, que não é para a gente conversar agora, porque aí a gente demanda muito tempo para analisar isso aí. É outra história, posso falar em outra conversa aqui. Mas o fato é que o casamento foi anulado por culpa de um. Esse que deu culpa, esse que teve culpa na história, ele tem 2 consequências. Perde os direitos havidos para o outro, o inocente, digamos, e tem que cumprir as obrigações do pacto antinupcial. Mesmo casamento nulo, porque ele deu causa. Entende? Então são 2 consequências. Por conta da sua culpa. Entendeu a história? O que eu quero dizer? Ou seja, o elemento culpa, do ponto de vista do Código Civil, do jeito que ele diz que é culpa. Viu? Na verdade, às vezes é dolo, a intenção ele fez, mas
vamos usar a linguagem aqui do próprio Código Civil. Ele foi culpado, etc. Então, pelo fato de ele ter sido culpado, nessa anulação, ele deu causa, tem a consequência para ele. É como se fosse uma punição. Maria Berenice Dias, que é uma grande doutrinadora do direito e tal, enfim, ela até diz, numa situação desse tipo, que é uma punição para a pessoa. A intenção do Estado é sempre, né, a intenção é sempre manter o casamento. Então, você que botou areia no casamento, digamos assim, usando a linguagem um pouco popular, você que provocou essa anulação, você vai ser punido. Qual é a punição? No caso, você vai ter que cumprir o pacto antinupcial, que é um honrou. Quanto tem pacto antinupcial? Não tem. E também devolver os bens, as vantagens à vida do cônjuge durante a união. Tá certo? Claro que isso aí, eu estou falando em tese, do jeito que a lei estabelece, mas isso, via de regra, é analisado em um processo judicial, tem ampla defesa contraditória, as partes, é direito da parte que está sendo prejudicada, contradizer, entrar com recurso, tem todo um processo. Estou falando aqui no direito material, no que existe na regra. Claro que quando você é com processo, aí tem a defesa, tem a contraditória, tem recurso, esse processo pode bater no STJ, depende da situação. Tá? Não é assim tão rápido, quando a gente pensa, e a parte reagir, dizer, não, eu não vou cumprir esse pacto, etc. Isso é irregular, ou enfim, ele faz a defesa. Vai ser uma sentença, o Tribunal de Justiça pode ser instado a julgar uma apelação, dependendo do caso, a parte pode recorrer para o STJ e por aí vai. Tá certo? A questão processual é outra, estou falando aqui da regra de direito material, aquela que existe no Código Civil. Tá? Para a situação. E com relação à culpa, nesses casos. Tá? Outro ponto importante, onde se verifica as consequências da culpa, de uma conduta de um agente em um casamento, uma união, etc., é de respeito ao nome, ao sobrenome que um fica com o do outro. Né? Quando você se casa, é muito comum alguém ter o sobrenome da família do outro. Tá certo? Muito comum. Tá? Bom, numa situação de dissolução do casamento, aquele que teve culpa na dissolução, né, o culpado, tem consequência na questão do nome. Qual é? A parte inocente, digamos, aquele que não deu causa ao fim do casamento, ele pode exigir, requerer que seja retirado no divórcio, na separação judicial, na dissolução da sociedade conjugal. Né? Ele pode requerer em juízo, ou do próprio divórcio também, claro. Requerer em juízo, requerer uma petição, através de advogado, claro, para que a parte, o outro cônjuge que está separando, etc., seja retirado o sobrenome que fora quando ele se casou, fora colocado no nome da outra parte, no caso do culpado, que retire o sobrenome. Né? Bom, não tem saída. Só existem três situações previstas em lei que o culpado ou a parte culpada pode manter o sobrenome, mesmo o outro não querendo. Tá certo? Existem três situações. Não existem essas três, há de se retirar o nome e a pessoa volta o nome de solteiro ou de solteiro. Depende. Mas, né? Enfim. Primeira situação é se o sobrenome daquela pessoa vai prejudicar a sua identificação. Se isso acontecer, a lei diz que deve manter o nome. Ou se a retirada do sobrenome da pessoa, do nome do culpado, vai tornar muito difícil a distinção entre ela, a pessoa e os seus filhos, o nome deles. Pode acontecer uma situação dessa, e se acontecer, se tiver, deve ser mantido o sobrenome para evitar isso. Ou uma situação que aí é genérica, se o juiz do processo declarar grave dano irreparável, grave dano não irreparável, um dano, grave dano àquela pessoa, a retirada do sobrenome. Ele declarar no processo. Claro que ele vai ter que analisar o processo, né? A situação processual para dizer isso. Então são três situações, tá certo? Que pode acontecer de mesmo a parte querendo que o outro seja retirado o sobrenome da sua família do nome do outro quando se casar, esse não pode ser mantido. Tá? A lei de registros públicos ainda mantém, tem outras situações lá, tá certo? Onde você consegue
alterar o nome, manter o nome, mas é mais específico de outra seara, não é aqui da questão do casamento, tá certo? Da dissolução. Enfim, então, outra situação que a culpa influencia. Claro, se ele não tivesse dado culpa, esse nome dele, o autor não teria o direito de dizer tire, tá? E mesmo dizendo que quer, requerendo, expressando que quer que tire o sobrenome do nome do outro, ainda tem essas situações que podem ser mantidas, tá certo? E às vezes a própria parte culpada diz, eu não quero no seu nome, no meu. Eu quero de jeito nenhum, eu não quero nada seu e eu nem quero nem o seu sobrenome. Eu já fiz uma separação onde foi desse jeito, assim, a parte culpada, tecnicamente culpada, digamos, diz que quem não quer o seu nome sou eu. Tá? Não precisa do seu nome, do nome de sua família no meu. Isso é em audiência, olhando para ele. Enfim, tá. Bom, outra situação onde a culpa influencia é exatamente na questão dos alimentos, tá? Da pensão alimentícia. Tá certo? Nós conversamos sobre pensão alimentícia em vídeos passados, né? Aquela pensão que existe entre os cônjuges, no divórcio, na separação. Tá? Existe a pensão alimentícia decorrente do grau parentesco, né? Conversamos, mas foi. Existe a pensão alimentícia, os alimentos compensatórios, que não entra aqui no nosso caso, tá certo? Só lembrando, que tem natureza indenizatória, portanto não tem nada a ver com alimentos, natureza alimentícia. Tem natureza indenizatória, que não entra aqui, não vou nem conversar, porque não tem nada a ver com culpa do cônjuge, etc, etc. Tá certo? E tem a pensão decorrente do poder familiar, né? Aquela entre pai e filho. Tá certo? Que essa aí não se argue culpa nem nada. Ali é uma obrigação de sustento. Então, basicamente, onde se verifica a culpa do alimentando é no caso de uma separação judicial, né? Ou no divórcio, onde o cônjuge tem, é declarado, é condenado a pagar uma pensão ao outro, por motivos analisados no processo, fica assim, condenado a pagar uma pensão ao outro. Bom, se é o outro alimentando, ou seja, aquele que vai receber a pensão, deu culpa, né? Teve culpa naquela separação, o valor da pensão é o suficiente só para a sua sobrevivência, tá certo? Se ela não tivesse dado culpa, ou não deu, ou se não deu culpa, ou não teve culpa, etc., a pensão teria o valor necessário a manter a mesma condição social que tinha durante o casamento, até mesmo para gasto com sua educação. Olha a diferença aí. Se ele ou ela deu culpa naquela separação, foi culpado, a pensão, uma futura pensão no divórcio ou numa separação a ser estipulada, ela é, em termos de valor, só o correspondente necessariamente à sua sobrevivência. Ou seja, ela tem um valor menor do que teria se ele não fosse o culpado. Olha aí como o efeito culpa na história ajuda na hora de uma dissolução do casamento, do ponto de vista do efeito financeiro para uma das partes. A pensão é menor, porque a pensão é exclusivamente para a sua sobrevivência. Quando tem, né? Quando tem, porque a pensão alimentícia, conforme eu disse, ela tem que ser verificada dois variáveis fatais, peremptórias, como nós dissemos. Qual é? Possibilidade do alimentante, ou seja, daquele que vai pagar. Necessidade do alimentando, daquele que vai receber, daquele ou daquela, né? Possibilidade, necessidade. E razoabilidade da decisão, claro. Sempre. Razoável ou não. Mas sempre assim, você verifica a capacidade financeira daquele que vai custear e a necessidade daquele que vai receber. Não pode haver uma desproporcionalidade disso. É o binômio que a gente chama. E razoabilidade nessa análise. Entende? Agora, sempre assim, mesmo tendo culpa ou não culpa, tem que se ver isso também. Tá certo? Agora, quem não deu culpa, quem não teve culpa, está separando, divorciando, mas não teve culpa. Não violou os deveres do casamento, etc. Enfim, não teve nada. O casamento está se extinguindo por outro motivo que não está no raio de ação dela, da pessoa. Então, se houver de ter uma pensão a ser deferida, ela será o necessário para manter a mesma condição social que ela tinha antes, que vinha sendo durante o casamento, e até mesmo gasto com a sua educação. A lei diz isso claramente, Código Civil, né? Claro.
Se deu culpa, se foi culpada, é penalizada. Ela é penalizada, a pessoa, no sentido de que, então a pensão sua é só o necessário para você sobreviver aí. Tá? Olha aí, o efeito de uma culpa no casamento. E às vezes muita gente não entende, né? Enfim, não aceita. Faz o comparativo de uma separação que teve com de outra pessoa. Né? De fulano se separou, fulano, e recebe uma pensão altíssima. E fulano recebe. Sim, cada história é uma história. A lei é assim. Cada fato é um fato. Você tem que analisar o caso concreto. Não existe nada igual, não existe a mesma coisa igualzinha, não. Cada situação, aí depende do processo. Depende do processo em que foi analisada. A prova produzida. Como foi a coisa que aconteceu para fulano receber aquela pensão ou os bens tal. E outra, a mesma coisa aconteceu, quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Entende? Análise num processo, passa pela análise da prova. Instrução do processo é a fase mais importante de um processo. É a instrução, é na hora da prova, documental, testemunhal, e que o fato se enquadre na norma, na regra. Né? Então, se a condução de um cônjuge foi uma situação tal, ela se enquadra aqui. Aí tem um reflexo, conforme eu disse, a pensão no nome, na questão do nome, tá certo? E aí nada é igual. Uma pensão, um resultado de um divórcio, de uma separação de um casal é uma coisa, e o fulano não é igualzinho, eles andavam juntos, o casal era muito amigos. Sim, mas a história é diferente. A história é diferente. Ele tem um trabalho, ganha igualzinho, trabalha na mesma empresa. Sim, mas a história é diferente. A história deles, a culpa de cada um, o que aconteceu, tem que ser analisado. Por isso que existe o processo. Senão não precisaria. Né? De um processo, de análise, de prova, de história, saber a narrativa dos fatos, enquadrar o fato na norma, para dar um resultado. É o princípio da lógica. A lógica, inclusive, dedutiva. Subsunção do fato à norma, resultado. Tá? A lógica utilizada no direito, no processo, no direito, é a lógica dedutiva. Enfim, não vou avançar nisso não, porque não é o objetivo. Outro ponto, e aí, só para encerrar nossas conversas, diz na parte da herança, tá? Uma situação em que o casal, esse casal, estão separados de fato só. Eles são casados ainda oficialmente, civilmente, mas estão separados de fato, por motivo X ou Y. Tá? E um deles falece. Tá? No intervalo ali, estão separados há 2 anos. Não passou de 2 anos ainda. No máximo, 2 anos. Um deles vem a óbito. A outra parte, ela figura como herdeira dele, caso não tenha dado culpa àquela separação, de fato. Olha aí. Ou seja, ela não foi a culpada. A outra parte sobrevivente não foi a culpada da separação, do motivo da impossibilidade da convivência comum. Não foi ela, tá? Então, ela, teoricamente, em hipótese, terá direito à herança dele. Figurará como herdeira, inclusive como até mereira, se não houve partilha de bens, foi uma separação de fato. Ou seja, eles estavam separados de fato, não tinham resolvido nada ainda. Não tinha separado judicialmente, não tinha nada. Apenas separado de fato. Enfim, ele falece. E às vezes a pessoa não entende. Não, vem, fulano vai figurar no inventário de fulano, passou um ano, não sei o quê. Não, é a lei. A lei é assim. Se estava de fato há 2 anos separado e a pessoa não foi causadora daquela separação, foi o outro que faleceu, digamos, um exemplo, e ele falece, a outra parte sobrevivente que não deu culpa àquela separação, ela é inocente, ela não foi ela culpada. Ela figura como herdeira no inventário dele, possível inventário, se tiver. É assim, é a lei. Não adianta querer impedir uma pessoa que está enquadrada nesse contexto legal de participar do inventário. Se não colocar no inventário, ela entra com um pedido de inclusão, digamos, tá certo? Ou seja, aí está a culpa, a ausência de culpa, na verdade. Esse fato aí, ela não teve culpa, portanto, ela tem direito. Se tivesse culpa na separação, se ela tivesse, por exemplo, violado um dos deveres do casamento, fidelidade, coabitação, mútua assistência, etc., um daqueles deveres, ou outro mais grave ainda, que não é elencado em lei, certamente ela não figuraria como herdeira, porque ela teria sido punida. É a lei, o Código Civil. O Código Civil diz claramente, se ela não deu
causa a impossibilidade da convivência não foi ela. Não foi ela. Então ele separou-se de fato, mas ela não teve nada a ver. Enfim, e o outro falece, o outro, ela ou ele, não interessa, o outro falece. Se essa separação está no limite de 2 anos, ela figurará como herdeira dele, ela é herdeira dele também. Além dos outros herdeiros, né? Filhos, etc., que são herdeiros naturais. Tá certo? Figurará como herdeira tranquilamente. Tá? Claro que isso é no processo, estou falando, claro, mas isso tudo tem que ser haver no processo tecnicamente de inventário, ou arrolamento, dependendo do caso. Pode ser consensual, ou um arrolamento, ou um inventário litigioso. Tá? Tudo bem, mas ela é, tecnicamente, essa hipótese que eu estou trazendo, herdeira. Ela que eu digo, a parte, ela ou ele. Pode ser que estavam separados um casal, digamos, uma mulher e um homem. Pode ser um homem, uma mulher, mulher. Estou falando um casal para facilitar mais rápido, entender? Então a mulher morre, o homem, que não deu causa à separação, ele herda, ele entra como herdeira dela no inventário. Entende? A situação é lei, está no Código Civil. E às vezes eu me recordo de um colega de adolescência, pessoa simples, que tem formação, não terminou nem o 2º grau. Mês passado me procurou, nunca mais tinha visto, etc. E, enfim, para resolver um problema para ele, nunca, enfim. E ele sempre dizia, eu me lembro, na época, ele dizia, olha, leis é leis, né? Aí agora recentemente eu estive com ele, doutor Marcos, leis é leis, e entenda, o que ele quis dizer, todos entenderam, né? Na verdade, o que ele quis dizer é que você, o Estado de Direito, a lei deve ser cumprida, deve ser obrigada. Goste de gostar. Se ela não é inconstitucional, tenha paciência. Tem um brocado em latim, tem um pensamento dos romanos, antigos romanos, que traduz o que esse meu colega de adolescência, que não tem formação, etc., não atende até regras gramaticais, mas disse com substância o que os antigos romanos diziam. Dura lex sed lex. Lei é dura, mas lei. Lei dura, mas lei. Mas, não é mais. Não. Lei dura, mas lei. Ou seja, a lei é dura, mas tem que ser cumprida a lei. É um dos princípios do Estado Democrático. Direito que muito não, que se faz de doido de desconhecer atualmente, por isso as altas autoridades da República. Dura lex sed lex. O Estado de Direito é assim. Lei dura, mas lei. Lei que dura para você, que não aceita aquilo ali na sua concepção subjetiva. Mas a lei não é inconstitucional. Se o Supremo Tribunal Federal não argui sua constitucionalidade no controle concentrado, ela é lei. Deve ser seguida. Por mais que você discorde. Tá certo? Bom, e aqui eu estou encerrando, né, esse tópico sobre culpa. Eu queria trazer, não é muito explorado por aí afora, ninguém explora muito essas questões. É uma questão que as pessoas devem saber, é importante, etc. No próximo encontro nosso aqui, faremos outro ponto, né? Sempre tem essa concepção. E se você gostou aí desse vídeo, curta aí embaixo, né? Deixe comentários sobre outro assunto que você queira que a gente converse aqui, que eu teria o maior prazer em analisar, dependendo do contexto da nossa conversa aqui, e me falar, etc. Dica aí o canal para os seus amigos, se gostou. Se inscreva, ativa o sininho aí de lado para receber as notificações, né? Semanalmente eu coloco aí 2 vídeos aqui, 3, depende também, né, do tempo, etc. Tá? E até a próxima.